o que que a entomologia forense faz, né? Então vamos verificar isso aí. Quando a gente fala em entomologia forense, ela pode ser classificada em três sub-áreas. Então a gente tem a área urbana, né? Então entomologia forense urbana. Essa entomologia forense ela vai utilizar o conhecimento para tentar resolver casos cíveis. E aí, por exemplo, né, envolvendo insetos ou outros tipos de artrópodes em bens, né, presença deles em bens culturais, imóveis, estruturas, né, que foram construídas, alguma coisa assim. Então, eu peguei esse caso típico aqui, que pode ser usado pela entomologia, né? Porque a entomologia ela pode atuar ajudando a resolver. Então imagina que uma pessoa comprou um imóvel e quando ela se mudou, ela descobriu que esse imóvel estava infestado de cupim. E aí ela está responsabilizando o antigo dono da casa por causa desses cupins, né? Porque ele, além de comprar o imóvel, ele teve um prejuízo muito grande porque vai ter que tirar os cupins e reformar a casa lá, a parte onde os cupins né, usaram como ninho. Como que a entomologia forense atua aí? Ela vai tentar, né, pelos estudos, pelos conhecimentos que tem sobre esse inseto, tentar descobrir há quanto tempo esse inseto está naquela casa. Se a entomologia forense conseguir descobrir que esses insetos estão na casa, por exemplo, há 1 ano e a venda foi feita há 3 meses, provavelmente o comprador, numa ação judicial, ele vai ganhar o caso. Ele vai receber uma indenização porque os insetos estavam lá antes da compra. Se descobrir que é né, uma infestação recente, esse comprador ele não tem direito a nenhum ressarcimento. Então, isso aí é uma das áreas em que a entomologia forense atua, que a gente chama de área urbana. A entomologia, ela também vai atuar numa segunda área, que é a entomologia forense de produtos armazenados. E aí, nesse caso, vai né, ter relação, diz respeito à contaminação e aí de produtos comerciais que estão estocados. Podem ser uma quantidade grande, uma quantidade pequena. Qual é né, como que a entomologia atuaria aí? Então, um comprador, por exemplo, de um lote de soja recebe esse lote infestado de algum inseto, alguma coisa assim, tá? A entomologia forense ela vai ter que atuar aí para tentar descobrir se esses insetos vieram do produtor, se esses insetos acabaram contaminando o lote no transporte, se esses insetos eles começaram a contaminar o lote já no local de armazenamento do comprador. Então isso também pode ser usado, né, para resolver essas questões judiciais aí. Ah, como que eles conseguem descobrir? Esses estudos de entomologia, né, de insetos, eles buscam observar o desenvolvimento do indivíduo durante a vida toda. Então, a larva, quanto tempo a larva demora para crescer e virar um adulto, quanto tempo um ninho ele vai ser estabelecido num determinado lugar. Então, né, essas coisas, esses dados, eles são levados em conta para tentar estimar há quanto tempo um determinado artrópode está ou numa casa ou num lote de alimento. E também a entomologia forense médico legal. Essa aqui é a que vai usar o conhecimento sobre os artrópodes para tentar fornecer dados de crimes contra uma pessoa, dados de acidentes em massa, de tragédias,
né? Como que os insetos podem ajudar nesse sentido? E aí a gente vai pegar, lógico, né, o que está relacionado à área aí, que é a entomologia forense médico-legal. Então, a entomologia forense médico-legal vai utilizar os insetos e os artrópodes necrófagos como fonte de estudo para a resolução de casos judiciais. O que são insetos e artrópodes necrófagos? São aqueles que são encontrados em cadáveres, né? Ah, mas eles estudam, eles fazem essas relações usando o ser humano? Não. Esses estudos geralmente eles se baseiam em mamíferos de grande porte, né? Ovelhas, porco é muito utilizado. Então, deixa o bicho lá no ambiente e vai observando o que vai acontecendo, né, durante a decomposição dele. Então, a partir daí, a gente consegue dados sobre os insetos, sobre os artrópodes, né? Então, é preciso que o entomologista forense ele vá até o local, colete amostras de insetos, e aí ele vai ter que coletar amostras de todas as fases de vida. Se tiver larva, ele tem que pegar a larva, se tiver adulto, ele tem que pegar adulto, se tiver indivíduo jovem, se tiver um indivíduo que geralmente não está ali, ele tem que pegar também. Então ele tem que ir ali no local onde está, né, o cadáver e coletar amostras dos insetos, dos artrópodes que estão ali naquele cadáver naquele momento. Esses artrópodes necrófagos, eles vão estar ali porque eles vão utilizar a carcaça, né, como alimento, como local de reprodução e de ovoposição, para botar os ovinhos para nascerem mais indivíduos, né? E aí é que vem os conhecimentos da entomologia. Cada espécie, cada tipo de artrópode, ela tem um ciclo de vida diferente. Ela vai ser atraída por um cheiro diferente. Ela vai ser atraído por um objetivo diferente. E aí observou-se que existe uma sequência, uma lógica de presença desses artrópodes no caso de carcaças, no caso de cadáveres, né? Então, cada espécie vai chegar ou vai permanecer no corpo até um determinado estágio de decomposição. Depois de mortos, né, os corpos eles acabam atraindo esses artrópodes, esses seres vivos, e a partir dos seres vivos que são encontrados nos corpos, é possível estimar, e aí por meio de vários dados, né, que já foram estudados, como igual eu falei, como o tempo de desenvolvimento da larva, o tipo de larva, os seres que estão ali, né, naquele momento que são observados. Então, por meio desses estudos e alguns parâmetros também que já existem determinados, a gente pode determinar parâmetros que são importantes para a resolução desse caso. Por que a pessoa morreu, ou há quanto tempo a pessoa morreu, ela morreu naquele local ou ela foi transferida de um local para o outro. A pessoa ela estava sob efeito de alguma substância tóxica, a pessoa estava sob efeito de alguma droga. Tudo isso os insetos fornecem dados para serem comprovados, tá? Mas a princípio, essa entomologia forense, o principal, né, parâmetro que ela determina, ou o primeiro parâmetro que dá para se determinar com essa entomologia forense, é o IPM. O que é o IPM? É o intervalo post-mortem, ou seja, há quanto tempo aquela pessoa morreu. Dá para saber disso só
observando e analisando os artrópodes e os estágios de vida em que esses artrópodes se encontram no corpo que foi encontrado ali.